Olá, bem-vindos de volta à nossa conversa sobre João Travel, o viajante quântico. No nosso último papo, a gente viu o grupo superar o Títanos, aquela ameaça externa, né? Mas olha, o título do capítulo 15, Nixus Dominado, já deixava aquela pulga atrás da orelha sobre conflitos internos, sabe? Com certeza, uma tensão no ar. E é justamente aí que a gente mergulha hoje. Capítulos 15 e 16. O clímax da busca pelo regressos e, nossa, as reviravoltas. A tensão muda completamente de foco. Exato. Sai o monstro de fora, entra a possibilidade assustadora da traição vinda de dentro. Então, vamos lá para o capítulo 15? O cenário é de pura expectativa, né? O grupo finalmente alcança os regressos. Sim, aquele momento esperado. Eles juntam os 3 itens-chave, cristal de elétron, raio de fóton, núcleo de próton, no pedestal. E... funciona. O portal se abre. Que alívio deve ter sido. E mostra a imagem nítida do laboratório do João lá no mundo real. A volta para casa tá ali pertinho, dá para tocar quase. Pura esperança mesmo. Só que aí a coisa vira de um jeito chocante. O Nixus, que já estava agindo meio estranho, né? Sim, já tinha algo no ar. Ele sorrateiramente prende o João, a Lívia, o Zeta e a Imri. E o plano dele, nossa, atravessar o portal sozinho. Sozinho? Mas por quê? Para usar o conhecimento quântico e dominar o mundo do João. Uma traição, assim, no momento mais crucial. Caramba! Mas tem uma explicação para isso, né? Não é bem ele. Exato. É aí que entra a sacada do Zeta. Ele percebe e comenta baixinho. O Cogniblock. Ele não estava usando o Cogniblock. Isso. Aquele aparelho que protege a mente deles. Fica clara a ligação com a influência do Discord mental, que já tinha dado as caras antes. Então não é o amigo deles de fato. É uma marionete. O que, sinceramente, talvez seja até mais apavorante que o Titanos, né? O inimigo tá ali do lado. Com certeza. E a reação do João é incrível. Ele saca na hora que força bruta não vai adiantar. Não contra um amigo manipulado. Ele usa a cabeça. Planta a dúvida no Nixus sobre a segurança do portal. Solta aquela, olha, se não der certo, não vou ser eu quem vai morrer. Guerra psicológica pura. Muito inteligente. Mostra que a tática tem que mudar quando o inimigo tá dentro de casa, né? Astúcia acima da força. E não é que funciona. O Nixus hesita por um instante. Aquele momento de dúvida. E é o suficiente. A Lívia e o Zeta agem rápido, usam as plataformas quânticas para cortar as amarras. O grupo consegue dominar o Nixus e pá! Colocam o Cogniblock de volta nele. E a mudança? É imediata. Na hora, ele volta a si, totalmente arrasado. A primeira coisa é pedir perdão pro João. Você me perdoa, amigo? Nossa. E a resposta do João é linda, imediata. Tá tudo certo, meu irmão. Te amo, sem hesitar. Essa cena é, poderosíssima. Porque a ação do Nixo, mesmo manipulada, tem o peso da traição. Sim. Né? É quase impossível não pensar, fazer um paralelo com Pedro negando Jesus. Ah, sim. A negação sob pressão. Exato. Mas o ponto central aqui, talvez até mais que a falha em si, é a rapidez, a profundidade desse perdão e da restauração. João não pensa 2 vezes. Isso reflete muito a graça que Jesus mostrou com Pedro depois da ressurreição, sabe? É um pilar da fé cristã, o foco está na restauração, na graça imediata. Uma ligação muito forte mesmo. Mas olha, não dá nem tempo de respirar direito. Não? Por quê? Aí grita que o portal Regressos está enfraquecendo, se fechando. Puxa vida! É uma despedida super rápida, emocionada. E o João salta pro portal. Fim do capítulo 15. E aí começa o 16, imagino, o retorno. Isso, o capítulo 16, de volta ao laboratório. A travessia do João é descrita como uma sensação de luz, vibração, meio confuso e queda. Uma viagem sensorial. Ele aterrissa, pum, de volta no laboratório do Sirius. Só que aí vem o grande twist, a surpresa total. Qual? Ele retorna exatamente no mesmo instante em que saiu. A doutora Ana Maravilha, que estava falando com ele antes, só continua a frase. Como se nada tivesse acontecido. Espera aí. Como assim? Mesmo instante. Isso é um paradoxo temporal. Total. Ela nem percebe que ele sumiu e voltou. Caramba, isso joga um monte de perguntas no ar, né? O tempo funciona diferente lá no mundo quântico? Ou será que
Bom, será que toda essa aventura teve um aspecto meio onírico, subjetivo? Exato, questiona a própria realidade do que ele viveu, o que foi real mesmo. Deixa a gente pensando. Uma natureza bem surreal dessa experiência quântica. E para fechar o capítulo tem aquela ironia ótima, né? A doutora Ana olha pro João, vê o estado dele acabado Imagino, depois de tudo, e comenta: "Nossa, você parece cansado, parece até que lutou contra um urso". Mal sabe ela. pois é, se ela soubesse do Titanos. Mas falando nesse retorno, tem um tema forte do voltar para casa, né? Sim, o alívio de estar de volta. O alívio, claro. Mas o João não volta igual. Ele carrega as marcas, o cansaço extremo, as memórias. E aqui dá para fazer outro paralelo interessante pensando na fé, Qual seria? com a experiência daqueles que se afastam da igreja, da comunidade, os chamados desviados, e depois retornam. Existe a alegria imensa do reencontro com o lar, ou aquele sentimento de pertencer de novo. Entendi. A volta ao lar espiritual. Isso. Mas muitas vezes essa pessoa volta diferente, transformada pelas vivências que teve lá fora, sabe? Com uma nova perspectiva, talvez mais madura, mais consciente, a alegria do retorno misturada com as marcas da jornada. Faz todo sentido. A expectativa agora é enorme para continuar acompanhando o João, né? De volta ao seu mundo, mas claramente mudado e com desafios que parecem não ter fim. Com certeza. A história engrena de novo. Bom, muito obrigada pela companhia de todos nessa nossa exploração. A gente se encontra na próxima. Até lá!